sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas alunas. Hoje estamos de retorno, depois de uma semana. Espero que cada um tenha tido uma excelente semana, para que possamos retomar o nosso módulo de prevenção e combate a incêndio. Okay? Então, hoje nós vamos falar da prevenção de incêndio, referente às classes de incêndio. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar se todos já tiveram por aí o materialzinho que eu pedi para a aula anterior. Tá? Bílio, uma excelente tarde, que nós possamos fazer um trabalho excelente essa tarde. Nossa amiga Tatiana, não esquecendo de você, com certeza, uma tarde maravilhosa. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os polos de Cabo Centro, Carpina, Escada, João Pessoa, Olinda, Palmas, Recife, Sapé e Surubim. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Então vamos lá? Queria ver, antes de começar efetivamente a aula, a gente pode fazer umas experiênciazinhas para poder lembrar da aula anterior, ok? Será que todos trouxeram aí? Eu queria que os tutores pudessem informar aqui para a Tatiana se na sala tem aí um pregozinho, um fósforo, um isqueiro, né? Tem aí um papelzinho para a gente poder fazer algumas experiências aqui e comprovar aquilo que vimos no anterior. A condução, comprovar a convecção, comprovar a irradiação, comprovar o ponto de fulgor, o ponto de ignição, a gente vai poder comprovar isso aí, ok? Será que temos resposta, Tatiana? Se os polos estão ok? Do polo Olinda, todos estão com material. Do polo Carpina também, todos estão com material. Ok, então podemos começar então. Eu vou pedir até a ajuda da nossa amiga Tatiana para fazer isso aqui conosco agora. Eu gostaria que vocês pegassem agora na mão, em dupla, ou pusessem pequenos grupos aí, a mão tivesse um pedacinho ou um prego, ou um pedacinho de metal, né, para a gente provar agora como é que se dá o processo de transmissão de calor por condução. Tá? Então eu vou pedir à minha amiga aqui, Tatiana, que pudesse vir me ajudar aqui na frente do vídeo, segurar aqui o nosso preguinho para poder sentir o calor na outra ponta, né? E tivesse também com a fonte de ignição, ou seja, a fonte de calor na outra mão. Então um companheiro segura uma ponta do prego, né? Como Tatiana vai pegar aqui agora, ó, Tatiana pega na ponta do prego e o outro acende na pontazinha, tá? Acende aqui, ó, na outra ponta. Pode tocar na ponta. No lado de cá, ela não vai sentir ainda, porque ainda não foi conduzido o calor. Então está sendo uma forma de transmissão de calor por condução. Quando sentir o calor na outra ponta, pode dizer, viu? Não tem problema não. E aqui é a transmissão por contato. Pode levantar mais, porque senão os meninos não veem. Tá? Transmissão por contato, está tocando aqui a chama. Quem sentir aí o calor na outra ponta já pode comprovar que já está sentindo? Ainda não? Mas vai chegar, hein? Tá chegando, tá? Pronto. Essa é a transmissão de calor por condução, molécula a molécula. Quando não aguentar mais, pode soltar, viu? Posso. Tá quente realmente do outro lado. Então, vocês comprovaram que essa é a primeira forma de transmissão de calor, que é por condução. E a forma por radiação, como é que seria, professor? Então, eu gostaria agora que vocês pudessem, um com o outro, ainda nas duplas, pegasse a fonte de ignição, a fonte de calor, acendesse e colocasse ao lado da mão aqui, ó. E vão sentir que o calor chega na palma da mão, nas costas da mão até que é mais fácil, que é mais sensível, tá? A chama chegaria a sentir que não está tocando, sem tocar na pele, você vai sentir que o calor vai se irradiando e vai chegando na sua pele, ok? Essa é a segunda forma de condução de calor, que é a irradiação. E a terceira forma qual seria, professor? Vamos pegar um pedacinho do papel, quem tem um papel aí, né? Colocar abaixo, acender a fonte de calor abaixo,
sem tocar e colocar acima o papel. Vai notar que o papel vai começar a fumaçar e ó, vai pegar a chama daqui a pouco. Ponto de fulgor, liberação de calor e não subsiste a temperatura, né? Vai começando, ó, soltando, ó, daqui a pouco pega fogo, ó, sem tocar no papel, tá? Soltando fumaça, daqui a pouco o ponto de ignição chega, porque é o ponto onde os gases estão tão aquecidos que ao contato com o oxigênio já entra essa é a transmissão de calor por convecção, tá? Tá notando aí que dá para vocês notarem? Né? Eu gostaria que os tutores dessem a resposta se as experiências foram feitas aí tranquilamente e que nós comprovamos as 3 formas de transmissão de calor. Será que temos resposta aí, Tatiana, já? Estou aguardando. Aguardando. Então, os tutores, eu gostaria que nos passasse aí se a experiência aí com os meninos já foram totalmente completa nesse primeiro momento. Vimos as 3 formas de transmissão de calor. Condução, que é molécula a molécula, o contato da chama com um ponto, um lado de um metal condutor de calor, do outro lado se sente a temperatura. Isso é a forma de transmissão de calor por condução. E vimos a segunda, que é só colocar a pele de lado da fonte de ignição, você sente por irradiação na lateralidade, ou seja, a transmissão de calor de forma horizontal. E vimos a transmissão de calor de forma vertical, que é a convecção, que foi agora o papelzinho, você coloca na fonte de calor à distância, abaixo do papel, o papel vai amarelando, depois vai soltando fumaça e pegando as chamas e começando a ignição da combustão. Ok? Foram feitos? Temos resposta, Tatiana? Do polo Carpina, do polo Palmas e do polo Cabo Centro, todos estão dizendo que foram feitos, sim. Os alunos entenderam. Ok. Tá? Então, vimos aí essa experiênciazinha de hoje, é um comecinho das coisas, para vocês também terem aquela atividade que vocês viram que foi avançada, foi concedida pela coordenação, que vocês pudessem postar a atividade até o dia 6, tá? Seria hoje até meio-dia, mas por conta da troca do sistema, até o dia 6 está liberado para se mandar a resposta da primeira atividade. Tem uma experiênciazinha lá muito interessante para vocês fazerem, ok? Então vamos para a aula de hoje. Alguma dúvida? Nenhum do Polo, nenhuma, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar das análises das classes de incêndio, ok? O incêndio, como nós já vimos, né, são classificados, né, é o fogo fora de controle, né, a questão básica é essa, são classificados de acordo com os materiais que eles estão envolvidos, né, ou seja, classificados conforme a determinação do agente extintor adequado para o tipo do incêndio específico. Estou meio gaguejando hoje aqui, que eu estou com uma dor de cabeça danada, mas vamos lá, vamos em frente, meio gripado. Bem como a situação que se encontra, essa classificação é feita a determinar o agente extintor. Ou seja, na hora que nós conseguimos classificar os elementos que estão fazendo parte da combustão, os 3 elementos, vocês lembram? O comburente, o combustível e a fonte de ignição. Então, basicamente, nós não temos como classificar o comburente, que é um só. Não temos como classificar a fonte de ignição, porque ela é única também, praticamente. Ou seja, ou é chama viva ou é fonte de calor por contato. Que quando atinge o ponto de ignição, ou ponto de combustão, aliás, do material, ele começa a iniciar as chamas, que ao contato com a chama externa, com a fonte externa, quando se retira a fonte externa, ela continua com a combustão. Esse ponto de combustão é exatamente o ponto que a gente precisa compreender bem. Então, nós vamos estudar, na verdade, o combustível. É o combustível, a partir dele é que nós varemos a questão dos agentes extintores. Ok? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é explosão, né? Explosão é um processo súbito, aumento de volume de grande liberação de energia. Ou seja, a velocidade da reação é tão rápida, ou seja, é tão veloz a reação que se produz sons e produz uma expansão de luz muito grande. Então, nós chamamos de explosão exatamente a reação rápida, a reação cuja velocidade é altíssima. Não há uma gradação, a propagação dessa reação, flash over, ou seja, o ponto de ampliação do calor, ele é muito rápido. Então, essa expansão rápida, ela se dá com liberação de pressão, ou seja, ela dá uma expansão muito forte do deslocamento de ar que está em torno da combustão e também dá uma emissão de luz muito grande. Então, isso provoca uma reação muito rápida, essa reação muito rápida nós chamamos de explosão. Então, a definição de explosão é exatamente um processo súbito de aumento de volume e uma grande liberação de energia.
geralmente acompanhado de altas temperaturas e produção de gases. A explosão provoca ondas de pressão e calor ao redor do local onde ocorre. Ok? E aí nós vamos agora para a classificação do incêndio.